Olá, gente, boa tarde aqui, mais boa tarde não, porque eu não sei a hora que você tá vendo aí, né? Eu vou falar igual um amigo meu, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Então é isso, estamos aqui dessa vez para a gente dar uma olhada em Aggregate Functions. Você já ouviu falar em Aggregate Functions? Eu acho que ficaríamos próximo de algo de agregar, funções de agregação. São funções que agregam ali mais funcionalidades ao objeto que a gente recebe ao fazer uma consulta ao banco de dados. Então é isso, as funções de agregação, elas acabam agregando funcionalidades aos objetos que a gente tem como resultado nas nossas queries do banco de dados, né? Algumas funcionalidades a gente vai ver, algumas não, na verdade nesse vídeo aqui eu me programei para ver todas as funcionalidades com vocês, ok? Então vamos partir aqui, ó. Já tenho tudo escrito, ok? Parece muito, mas não é muito, vocês vão ver que é bem rapidinho, a gente vai ver isso aqui no console.log. Eu só vou descomentar aqui a primeira e a gente vai ver a Aggregate Functions Group, ok? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente já começar a falar de código. Você já foi aí, já pegou o teu café, já está ligadão aqui no canal BadDraw, já ligado no como que a gente vai usar aqui essa Aggregate Function. A primeira que a gente vai usar é o Group, como eu já falei, e eu separei aqui uma estrutura básica, ó. A primeira estrutura é a chamada, passando o nome da collection. Então sempre vai ser assim, Wix Data, claro, depois de ter importado ali o Wix Data, aggregate, agregar, e eu passo aqui o nome da collection. Até aí tudo tranquilo, beleza? Tá. Aqui está a cláusula que a gente está vendo agora é a cláusula group. Ok? Eu estou usando e vou usar durante todos esses exemplos esse banco de dados aqui, que chama Games. Esse banco de dados possui as seguintes colunas: título, console, capa, link de pagamento, categoria e preço. Ok? Então vamos ver como é que eu fiz aquela agregação e como é que eu agrupei. Para quem usa bancos de dados, que não são sistemas NoSQL, que já usaram, por exemplo, SQL Server, MySQL, Postgre. Por exemplo, no MySQL, que eu tinha costume de usar, e tenho costume de usar, a gente usava a cláusula Group By. Porque, por exemplo, eu quero pegar ali do meu banco de dados Games e eu quero a lista de todos os consoles que tem ali, ok? Então, quando eu peço essa lista, ele vai me retornar, por exemplo, PlayStation 4, PlayStation 4, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, 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 Xbox One, Xbox... Entendeu? Ele vai me trazer os resultados de acordo com como está marcado lá. E isso não é interessante, por exemplo. Então, eu mando ele agrupar esses resultados. Por exemplo, ao invés dele trazer de consoles, todos os consoles, que são cada registro desses que a gente pode ver aqui, que são os registros que estão aqui, ele vai me agrupar. E ele só vai me trazer os iguais uma vez. Então, ele vai me trazer PlayStation 4 uma vez, Xbox uma vez, PC uma vez. Então, ele vai trazer uma vez. Se repetir, ele vai considerar que aquilo é um grupo. Entendeu? Então, eu mando aqui Group By categoria, tá? Eu não usei console. As categorias que eu tenho são ação, tiro, primeira pessoa, aventura. Eu acho que foram só essas. E por fim, a gente usa aqui a execução da agregação, tá? Isso é importante. A gente dá um run e depois do run a gente tem uma promise, ok? Nessa promise a gente tem os itens em itens, propriamente ditos. Eu posso ter um número de itens pegando o ponto length disso, e esse resNext aqui é um booleano. Isso foi um exemplo que eu peguei do Wix, mas eu nem vou usar isso, eu só quero usar aqui o console.log em itens, ok? Vamos aqui chamar a visualização e a gente vai ver esse console.log rodando. Olha lá. Percebam que ele, ao invés de me trazer repetidas vezes, ele separou em grupos. E foram um total de 5 grupos. O grupo terror, tiro, ação, aventura, luta e RPG. Tranquilo, né? Quando a gente vai ver lá que esses registros se repetem por mais vezes do que ele me mostrou ali. Mas ele agrupou, por exemplo, tiro, que aparece 2 vezes, ele considerou que é uma vez só. Isso é bacana quando a gente vai, por exemplo, popular um drop-down. Então você manda ele agrupar e popula o drop-down
com esse tipo de dado, perfeito? Então matamos group aí, rapidão já matamos group. De agora em diante a gente deve seguir um pouquinho mais rápido. Aí deixa eu comentar aqui, vamos liberar a AVG, ok? Bom, eu começo a comentar aqui. A próxima cláusula que a gente consegue ver aqui é a cláusula AVG, que no inglês é da palavra average, mas enfim, em bom tupiniquim isso vai ser uma média. Então, nada mais justo aqui para a gente pegar uma média que o campo preço. Mesma coisa, o Xdata Aggregate Games, eu indico aqui a Collection, eu indico aqui a coluna que eu quero tirar uma média, ok? E eu dou um run. Vamos ver aqui o seguinte, ó, console.log, isso aqui, esse parse float que eu passei aqui foi só para pegar 2 casas decimais, tá bom, gente? Foi só para pegar somente 2 casas decimais do número e ele não ficar com várias casas decimais. Então ele trouxe aqui que a média de todos os preços que eu tenho ali é 111,93. Mas, por exemplo, eu poderia vir aqui e pegar, por exemplo, passar um group e passar, por exemplo, a categoria, né, group, enfim, isso teria que ser um pouco mais visto aqui por mim, mas eu sei que dá para passar, por exemplo, agrupar pela categoria, e aí ele vai me trazer 149, mas ele não está me dizendo ali qual categoria ele está fazendo isso. Mas dá para pegar, por exemplo, e agrupar pela categoria e então fazer com que a gente tenha um retorno somente da média ali daquela categoria. Enfim, mas eu estou pegando um geral aqui e já deu para você entender o que o ponto AVG faz, né? Então, beleza, vamos seguir adiante, a gente vai ver esse negócio de usar 2 cláusulas mais para frente. Então, vamos só seguindo pelo básico aqui, a gente pegou uma média de todos os preços que existem, ok? Então, deixa eu fechar aqui, ok? Vamos pegar o sum agora, ok? No sum a gente vai conseguir ver aqui, né? Que é na soma, né? Beleza, mesma coisa, o Xdata Aggregate Games group, categoria, então eu estou agrupando por categorias e eu quero a soma dos preços, ok? Então ele vai me retornar aqui, vamos dar uma olhada lá, ó, perceba que ele agrupou a categoria terror, né, e a soma dos títulos, né, dos preços que tenho lá em terror é 149, de ação é 915 e de aventura 329. Isso vem a ser útil. Então eu tenho aqui a soma de todos os títulos, que é ali 149. E se eu não me engano, eu não vou mexer com quem está quieto, porque eu já acabei preparando isso e se eu não coloquei é porque de fato não deve ter funcionado. Mas eu queria só pegar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele me retornou aqui. Tá vendo? A média dos de terror é 149, do de tiro é 92. A ação, então, bem tranquilo. Se a gente não vir aqui daqui pra frente, porque eu já faz um tempo que eu preparei esse script, inclusive ele tá lá no grupo Xcode Brasil. Eu já disponibilizei pra galera aqui antes de postar esse vídeo. Eu botei esse script lá no Xcode Brasil pra galera já dar uma estudada, já entrar aqui dizendo, sei tudo, não quero nem assistir esse vídeo. Bom, mas pô, se você tá assistindo aí, pô, pelo menos deixa o like, se inscreve no canal, faz alguma coisa aí para ajudar esse canal Bad Draw, dá um chute nele para cima, ou melhor, chute não, com carinho, certo? Dá um clique aí nesse like aí embaixo, clica no inscrever-se, ativa o sininho para você ser aquele ouvinte, youtubinte fiel aí, né, do nosso canal. Então vamos lá, vamos botar aqui o sum. Sum vem a ser soma, tá, gente? Então ele soma todos os campos do preço, tá vendo? Agrupando por categoria. Vamos ver de novo aqui. Ah lá, a categoria terror tem uma soma de 149, então isso pode ser útil. As aggregates functions podem ser úteis, ok? Vamos tirar esse comentário daqui. Vamos passar para o count. Count agora, né? O count é um contador. O contador ele tem a seguinte função. Ele conta quantos itens eu tenho baseado nos grupos que eu fiz. Por exemplo, eu agrupei aqui pelo console. Consoles são PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.
Ok? Vamos ver lá isso na prática. Ó, você vê que eu dei um group console e mandei o count. Ele me disse aqui que PlayStation 4, que é o grupo, está no array. Perceba que ele me retorna em array, tá vendo? Então, se eu quisesse acessar isso aqui, eu teria que acessar logicamente em array. E ele me diz aqui que count aqui é igual a 5. Então, eu tenho 5 elementos aqui do PlayStation 4. Deixa eu só mostrar para você. Se eu quisesse, por exemplo, acessar aquilo ali, eu acessaria assim, ó, itens no índice 0. .count, ok? Você vai ver o que ele vai me retornar ali. Você vai ver que ele vai me retornar 5, que é o valor justamente do PlayStation 4. Então, eu sabendo ali qual o índice, ok? Ou varrendo o índice, verificando qual, eu poderia logicamente chegar àquele valor, ok? Então o array no índice 0 na chave ID eu tenho PlayStation 4 e no count eu tenho 5. Então bem tranquilo aí, aggregate function fazendo a contagem pra gente. É claro que eu agrupei, eu poderia fazer uma contagem geral, mas isso a gente já consegue fazendo o ponto length ali, né, gente? Então fica meio inútil. Agora vamos ver aqui ascending e descending, né? Que é ascendente e descendente. A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu faço é agrupar pelo console e pelo título, ok? Deixa eu tirar a cláusula descending aqui e deixar somente agrupado pelo console e pelo título para que vocês vejam como é que tá. Ó, o índice 1 eu tenho console PlayStation 4, título Tom Clancy PlayStation 4, certo? Tom Clancy Division. Então ele me retornou todos os registros, porque logicamente os títulos, cada título é um registro, ok? Tá, tranquilo. Então a gente vai botar isso agora em ascending, certo? Eu vou dizer que eu quero isso em ordem ascendente. Aí ele vai me retornar aqui, ó, console Xbox One, Assassin's Creed e tal, não sei o que. Mas até então não me agrada. Eu vou aqui pegar só o título. Eu lembro de ter tido algum problema com ascending e descending. Acho que ele não acatou aqui ainda, mas vamos lá. O Wix às vezes demora para reconstruir o que a gente faz. Tá vendo? Você vê que eu passei só o título e ele não conseguiu ordenar para mim. Ó, ele passou Assassin's Creed, Injustice, letra S, aí já voltou para letra B. Então ele não conseguiu colocar em ascending para mim. Aí eu boto aqui, por exemplo, o console. Ó. Console. Opa. E o título. Aí ele até consegue fazer essa organização. Ó, Xbox, Assassin's Creed, Battlefield, Dragon Ball, Fire Emblem, Gear of War. Tá vendo? Aqui ficou em ordem alfabética os títulos, ok? Eu não... essa foi a forma que eu encontrei para fazer isso. Tem uma moto maneira aqui, com motor maneiro aqui na frente, fazendo um barulho imenso. Mas dá pra gente continuar. Vamos lá, então Assassin's Creed, o Xbox One, ele não levou em consideração, por exemplo, o console. E ele ordenou pelo título. Por quê? Porque eu disse que ascending título, ok? Se eu tivesse botado ascending console, ele teria ordenado pelo console e não pelo título, certo? Então, ó, console Nintendo Switch veio primeiro, depois veio o PC e assim por diante, ok? Então, eu vou comentar o ascending e na mesma estrutura aqui a gente vai ver o descending, né? E eu vou usar título aqui porque tem mais variação para a gente ver isso funcionar na prática. Vamos visualizar. Perceba aqui que ele ordenou os títulos, ó, Xenoblade sendo o último, Transformers, Tom Clancy, Star Wars. Isso é útil porque você pode agrupar, pegar, por exemplo, somente o título que você quiser e, né, mandar ver aí na hora de ordenar. Isso é bacana. Então você tem aqui as descendings, né, das aggregate functions. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos comentar. E agora vai chegar na parte que eu acho mais bacana, que é na filter e na revving, né? A gente vai dar uma olhada agora na filter. A filter é assim, ó. Primeiro eu estou criando aqui uma variável chamada filter e estou passando para ela uma cláusula, xdata.filter.maior, né, o preço maior, greater than, maior do que 110. Eu passo para filtro que o preço é maior do que 110. Então eu digo o seguinte, o xdata aggregate, né, crio aquela estrutura básica, group, título e preço,
certo? Então eu vou ter título e preço agrupado. O array 1 vai ser o título e o preço, array 2 título e o preço, array 3 título e o preço, array não, é índice do array. Aí eu digo ascend em título, quer dizer em ordem alfabética, e eu aplico filter, que é a variável que eu passei aqui. Ele só vai me trazer os preços que forem maior do que 110, repare. Vamos lá. Beleza, ó, ele me trouxe título, Assassin's Creed, preço 127, 198, ele me trouxe 9 dos 18 que eu tenho. 10, né, conta com 0 também, 10 dos 18 que eu tenho. Então, ele fez um filtro e todos os preços são maiores do que 110, né? E eu tenho aqui um array que eu poderia trabalhar com ele como eu quisesse. Então, a aggregate function é justamente isso. É a gente modelar esse objeto resultante, esse array resultante. O filter é muito parecido com o revving. Se você aí leu o script, se você talvez não tenha nem percebido. Só que o revving, ele trabalha com os grupos selecionados, tá? Então, qual a diferença? O filtro, ele vai filtrar em toda a minha estrutura do banco de dados. O revving, por exemplo, ele somente vai filtrar o meu group. Entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui título e console. E no revving eu passei a mesma coisa. O xdata.filter igual console PlayStation 4. Estou falando quando o console for igual a PlayStation 4, né? Ele vai aplicar esse filtro aqui. Por exemplo, quando eu apliquei um filtro aqui, greater than preço 110, ele acabou aplicando ali a todo o meu banco de dados. Eu já falei isso, estou falando de novo. No revving, ele somente vai levar em consideração esse grupo selecionado aqui, que é o grupo título e console. Vamos ver isso na prática, pronto, para a gente não ficar falando aqui. Ele não me retornou o resultado. Console.log itens. Bom, eu tive dificuldade de entender bem como é que o revving funcionava. Agora eu apanhando aqui um pouco, título e console, revving, console.log itens. Vou ver se eu consigo chegar. Eu acho que tem alguma coisa comentada errada. Tem, com certeza tem. Enfim, deixa eu comentar aqui. Aí eu fico só com esse bloco aqui e boto ele para rodar. Webpage não tem regular expression, tá alone defer, tá alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu encontro. Acho que foi só um bug ali de carregamento de página. Foi só um bug de carregamento de página. Então estamos aqui. Perceba o seguinte, ó, título Transformers tal, tudo do PlayStation 4. Ele filtrou somente o PlayStation 4, tá vendo, ó? Eu acho que a forma mais óbvia que eu tenho para explicar isso a vocês é isso. É que o revving, ele só vai funcionar quando você indicar um grupo. Entendeu? Você tem que indicar para o revving um grupo. No filter, tá? Eu vou descomentar o filter ali em cima, para você ver a diferença. Eu posso não indicar um grupo, que ele ainda assim ele vai funcionar. Você vai ver, ó, aqui em cima é o filter, ó. Ele me trouxe de todos os registros, todos os que tem maior do que 110, ok? Então, mesmo se eu agrupar aqui e tal, eu posso fazer funcionar e para ter um resultado depois, grupo, título e preço, mas ele já conseguiu ir em todos. No revving, já no revving aqui, se eu não agrupar, eu posso estar errado aqui, mas deixa eu ver se não deu erro de novo na hora de carregar, tá, gente? Enfim, eu confesso que eu tive até dificuldade de entender qual era a diferença entre o revving e o filter. Acho que a forma ideal da gente ver isso, olha só. Ó, console PlayStation, vamos botar aqui a mesma cláusula para os dois, ó. E a gente vai ver os dois funcionando. Os dois sem o group. E vamos lá, vamos ver se eles retornam valores iguais para a gente, ó. Aqui a gente tem um array de 10 e aqui a gente tem um array de 10. De fato, o que a gente tem é que o revving, deixa eu me localizar melhor aqui para não falar bobagem. Pronto, meu querido, encontrei aqui a diferença básica entre filter e revving. O revving, para o revving funcionar, você precisa necessariamente ter no grupo aqui
o valor que você filtrou, ok? Aqui no Revin, certo? Então perceba o seguinte, ó, se eu passar um filter aqui e agrupar só por categoria, perceba que eu estou filtrando preço maior que 110, né? O filter ele me retorna e o Revin ele não me retorna nada. Por que que o Revin não me retorna nada? Ele não me retorna nada porque ele não agrupa pelo valor que foi filtrado. Enfim, tem lá a sua utilidade. Então, se eu vier aqui no Revin e, por exemplo, botar categoria, agrupar por categoria e preço, agora ele vai me retornar. Só para você entender, trabalha com os grupos selecionados, aí ele me retorna. Ó, categoria terror, preço 149, categoria ação 129. Ele ainda está pegando só os maiores que 110, né? E ele está agrupando categoria e preço. Eu poderia botar aqui, por exemplo, agrupar só por preço, também funcionaria. Eu achava que funcionaria, mas não funciona. Enfim, poderia ser título e preço, para ficar mais óbvio para a gente, porque a gente precisa agrupar, né, ter ali os grupos. Pronto, ó, título Tom Clancy The Division, preço 129, então ele está aplicando acima de 20, 110 e também agrupando ali pelo preço. Só pelo preço não funciona. Então essa é a diferença básica ali com o filter, é que a gente tem que ter no agrupamento os valores que são passados. No filtro não, eu posso, por exemplo, filtrar aqui por preço e aqui agrupar por título, por exemplo, entendeu? Então no Revin a gente fica assim, eu digo que preço é maior do que 110, Revin traduzindo vai ser tendo, né? Tendo título e preço, tendo console e preço, aí ele vai funcionar. Então o Revin mantém o escopo mais fechado e o filter é um escopo mais aberto. Finalizando aqui, né? Faltando só 3 aqui pra gente, já acabando, a gente vai ver máximo e mínimo agora. Max e mínimo. Max e mínimo nada mais é do que ele indicar, por exemplo, eu estou agrupando aqui por console e eu quero o preço máximo, né, e o preço mínimo. Eu digo aqui que max preço, min preço. Vamos ver como é que ele me retorna isso aqui, tá, gente? Olha, ele está dizendo o seguinte, PlayStation 4, preço máximo 189, preço min. Esse preço min foi ele que criou automático, tá vendo? Esse campo ele criou dentro do objeto, dentro do array. Em cada índice aqui ele me deu preço max 189, preço min 45, tá vendo? Ele está dizendo que no grupo do console, né, no caso PlayStation 4, existe um preço máximo que é X e existe um preço mínimo que é Y. Então bem bacana de trabalhar com max e min também, né, gente? Então, ó, lembrando que você pode estar aí baixando esse documento script que eu já coloquei aí no meu OneDrive. Aproveita enquanto você vai viajar ali, entra no Xcode Brasil, né? Dá para padrinhar também o canal, aí tem aí no primeiro comentário aí tem assim, torne-se padrinho do canal. Você pode contribuir com R$1 por mês pro canal Bad Draw, é quase botar esmola na caneca. Pô, gente, eu não vou tirar o boné aqui, mas tem outro boné aqui, ó. É tipo isso, R$1 aí por mês, né? Pro canal Bad Draw, pra gente crescer, para ter sempre um conteúdo melhor, né? Para fazer assim, tchim, né, nas moedinhas aqui no canal. E quem sabe, né, de repente chegar aos 40 bilhões de inscritos aí, porque essa é a meta. Essa é a meta. Aqui é o único lugar onde a Dilma Rousseff estava certa. A gente não bota a meta, mas quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Para cá funciona. Então a gente vai ter limite aqui. A cláusula limite diz quantos resultados devem voltar no máximo. Isso também é muito usado no SQL tradicional. E agora aqui a gente tem essa oportunidade. O Wix demorou, mas trouxe. Parabéns aí o pessoal do Wix, ok? Então de parabéns. Então a gente agrupa aqui por console. Eu dou um limite 2. Por padrão é ascending. Se fosse descending, entraria os dois últimos. Como é ascending, ele vai trazer os dois primeiros. Quer ver? Então ele só vai me trazer 2 resultados. Ele me trouxe PlayStation 4 e PC. E porque eu limitei para 2. Porque o normal disso aqui, sem o limite, é que o resultado seja 4. Um array de 4, certo? Então limite 2. Ok, vamos ali, eu acho que agora é a última, é o skip. O skip. O skip funciona da seguinte maneira, gente. Eu digo quantas casas ele deve pular antes dele começar a considerar. Por exemplo, sabemos que o array de consoles ali agrupado é 4.
Então ele vai pular os 2 primeiros, porque eu defini aqui que o skip é 2, né? Falei alto agora, se me desculpa, acordou seu a vovó aí na sala, né? É, meu parceiro, tá estudando com a avó do lado dormindo. Ela deu um pulo aí, opa, bad draw na área. Então skip 2 aqui, ó. Ele pula os 2 primeiros resultados, poderia ser 10, né? E depois ele lança o run. Nunca se esqueça do run, sem o run não funciona. Você vai ver que ele, ao invés de pegar o PlayStation PC, ele vai pegar o Xbox One e o Nintendo Switch. Perfeito! Tá mais um vídeo do canal Bad Draw, tornando você aquele programador sagaz das redes sociais, do YouTube, o cara mais wixqueiro que existe aí nas paradas. Certo? Eu vou ficando por aqui. O que eu posso fazer mais a não ser pedir que você se inscreva no canal, que você espalhe essa boa nova de que existe um canal aí de Wixcode, sabe? Não tem nem palavras. Eu vou ficando por aqui. Falou? São mais de 20 minutos de vídeo e já foi, já deu.